falando sobre o capítulo 10 de Atos. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Eu acho que sim, eu creio que sim. Sim. Ótimo. Sim. Perfeito. Tá? Então, a gente vai falar sobre o capítulo 10 e especificamente, como eu tinha falado daquela vez, a gente vai falar sobre religiosidade. A gente vai conversar sobre esse tema, que é um tema muito importante, porque é um tema que verdadeiramente está acompanhando os nossos tempos de hoje. Hoje a gente está realmente vivendo uma verdadeira pandemia de religiosidade. Essa é a grande verdade. Se a gente olhar tanto para a nossa igreja, que eu digo é a Igreja de Cristo, né? Aqueles que estão hoje atuantes e dizendo ter a fé em Cristo. Esse período aí que a gente está passando por pandemia, a gente está sabendo de algumas coisas, acompanhando outras coisas e vendo que existe de fato um afastamento muito grande da igreja, dos membros da igreja, daquele que se chama povo de Deus, filho de Deus, do verdadeiro Deus. A gente está vivendo uma religiosidade. E isso quando eu digo a gente, vamos nos incluir sempre a nós, dentro desse grupo também, numa possibilidade. É isso que a gente vai tentar aqui rapidamente nesses minutos, entender e talvez cada um aqui enxergar se a gente vive de fato uma religiosidade. Eu vou dar aqui um testemunho que eu acho que eu comentei com o grupo, de que há um tempo, não muito tempo, eu recebi uma oração falando sobre a questão de você orar pelos governantes. E para mim aquela oração falou demais e me envergonhou bastante. Por quê? Porque foi uma oração onde eu vi tudo que eu não fazia, tudo que simplesmente eu não fazia. E aquilo me fez compreender que era uma falta da minha parte, porque aquilo é uma obrigação da minha parte. A gente tem que sempre recordar isso, que não importa quem está no poder, não importa quem está no comando, não importa se a pessoa diz que Deus acima de tudo, ou se a pessoa diz que Deus é relativo, ou Deus não existe. Não importa isso. A gente tem que entender que é o Senhor quem coloca todos os poderosos no poder. Então, é Ele quem pode estabelecer, é Ele quem estabelece os tronos, as governanças, e é Ele quem pode, de fato, até mesmo alterar. Então, isso para mim foi uma coisa muito impactante, me chamou muita atenção para mim, e isso é um ponto importante da nossa vida. Esses dias até estava conversando com a Amanda que se você lê a palavra de Deus, se você busca uma vez por semana, todos os dias, independente, se você lê a palavra de Deus e aquilo não te incomoda, a leitura da palavra de Deus não te incomoda, te leva só num estado de conhecimento, você corre sério risco de estar vivendo uma religiosidade. Por quê? Porque você vai virar apenas um teólogo, e teólogo não vai para o céu. A gente já pode dizer nesse formato. O que acontece, então, é o quê? Quando a gente lê a palavra, a gente, na grande maioria das vezes, a gente tem que olhar e falar assim, poxa, aqui não tá, aqui na minha vida esse ponto não tá legal, tá? Então, a gente vai falar resumidamente sobre isso. A gente poderia falar muito mais, seria necessário, mas vamos tentar ser resumido. Então, sobre o capítulo 10, que eu estou querendo pegar, eu vou pegar aqui a partir do versículo 10, do capítulo 10, tá? Que vai dizer que quando Pedro vem e tem a visão. Tem uma visão. Então, o capítulo 10 aqui na versão João Ferreira de Almeida, ele vai começar dizendo assim: e tendo fome, Pedro, né? Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Tem algumas versões que vai dizer êxtase, tá? Vai chamar de êxtase. Então, a gente, só aqui um pontuando rapidinho, a gente tem que lembrar que podem existir 3 situações que Deus venha falar conosco. Ele pode fazer o arrebatamento ele é de fato, vamos tentar dar um exemplo, tirar eu daqui, colocar eu lá no quarto, levar eu para outro lugar, isso é um arrebatamento, tá? O segundo ponto a gente pode formalizar por sonhos, né? O segundo ponto seria sonhos, e o terceiro ponto, que seria, o êxtase. O êxtase,
Em resumo também, seria o quê? Seria você, como eu estou aqui na minha posição agora, sentado, e na minha frente eu começo a ver coisas. Então, ou seja, eu não fui arrebatado, eu não estou dormindo e sonhando, mas eu estou vendo coisas que Deus está me passando. Mas vamos para frente para chegar no tema que a gente quer. Então, o versículo 11 vai dizer assim: E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levante, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Fazendo aqui o adendo, a gente vai lembrar que pela lei de mosaico, pela lei lá de Moisés, né, havia restrições de alimentos para o povo judeu ali, para o povo de Deus. Então existiam alguns tipos de comidas, de animais específicos que eles não poderiam comer. Então é sobre isso que Pedro está falando. Versículo 15. E segunda vez ele disse a vós: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E, fechando aí, e aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Eu poderia aqui falar sobre a questão de número, por que está acontecendo 3 vezes, mas aí eu precisaria esticar um pouquinho a conversa, eu não quero perder esse tempo com isso, então fica para uma próxima. Tá? Mas aqui a gente vê uma pessoa onde Deus coloca, de certa forma, Pedro numa situação bem complicada. Por quê? Porque Pedro vivia debaixo de uma lei, né? Ele vivia ali sobre uma lei, então Deus basicamente mostra para ele que aquilo que ele pensava até certo ponto estava errado, ou seja, Deus precisou fazer isso para que Pedro começasse a compreender que muitas coisas provindas ali da lei de Deus não é que eram erradas, mas o sentido que o homem havia dado começava a ser errado. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre religiosidade e eu vou pedir realmente para que vocês participem. Então a gente vai falar sobre alguns pontos, fazer algumas ponderações, e aí eu gostaria também de ouvir um pouquinho de cada um de vocês sobre o que vocês acham desse ponto. Então, eu peguei aqui, o primeiro que eu peguei aqui, o Stanley Jones, que disse assim: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristo, é o subcristianismo. Tá? Então, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com esse subcristianismo? Olha só que ele figura que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristo. Poxa vida, quem que é o anticristo, né? Você já sabe você sabe quem é o anticristo. Mas ele diz que é o subcristianismo. O que é um subcristianismo? No entendimento ali do Stanley Jones. Subcristianismo é exatamente uma vida religiosa. É uma vida onde você, muitas vezes, você se coloca, até voltando ali naquela ministração da Helena Tanuri, que ela usa muito bem um termo. Ela fala que hoje a gente está usando a graça para baratear as coisas. Hoje a gente está se justificando debaixo da graça. E o Stanley Jones trabalha também certo ponto, numa ideia muito parecida, que é o quê? É nos mostrar que muitas vezes a gente acha que a gente é justo demais, né? A gente começa a trabalhar na ideia de que a gente é muito justo, de que a gente não vai passar por problemas, não vai passar por dificuldades, ou a gente não entende ali o que a gente está passando, e muitas vezes pode ser porque a gente está com um entendimento equivocado, um entendimento religioso demais, e não um entendimento cristocêntrico demais. Eu até vim conversando essa semana também com uma pessoa que está passando por um tempo ali um pouquinho mais de dificuldade na vida, com alguns problemas particulares, e como eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, a gente tem que entender que realmente quando Deus coloca situações difíceis na nossa vida, é para que a gente entenda que a gente precisa dar passos de fé, a gente precisa caminhar sobre novas visões e visões de Deus, não visões do mundo.
infelizmente, a gente está caminhando em visões muito do mundo. A gente está recebendo muita informação de que, olha, se você for fiel no dízimo, então você não vai passar dificuldades financeiras. Se você for uma pessoa que trabalha em ministérios, então Deus vai prosperar na sua vida. Se você for uma pessoa que frequenta todos os cultos, então Deus vai te abençoar. Isso tudo tem a sua importância, tem o seu grande valor, tá bem? Que é o dízimo, que é a oferta, que é você estar em ministérios, é importante para você desenvolver o seu dom, a gente falou sobre isso já também. A questão de você estar no culto é importante, porque aí você vai ter relacionamento, comunhão, a palavra fala, se eu falasse contrário a isso, eu estaria sendo um anátema, né, como a palavra nos diz, mas a gente precisa entender que isso não é o cristianismo de fato. Muito pelo contrário, o cristianismo ele não se engloba em quatro paredes, como a gente muito bem sabe, mas é uma coisa que a gente precisa lembrar. O cristianismo ele também se engloba muito mais em uma ação. Muitas vezes a gente está acompanhando também, vendo muitas pessoas dentro da igreja, famílias passando por muitas dificuldades, homens que não estão dando valor para suas esposas, esposas que não estão dando valor para o seu marido, e muita gente, pessoas cristãs, mas muitas pessoas de fora, o que a gente chama, né, por ímpio, ou seja, pessoas que não reconhecem a Jesus como seu Salvador, muitas vezes dão o exemplo para nós, quando deveria ser o inverso. Então a gente precisa tomar cuidado com essa questão para a gente não viver esse tipo de religiosidade. A gente não viver uma vida onde a gente acha que a gente precisa estar cumprindo doutrinas humanas para que a gente possa ser uma pessoa que agrada ao Senhor. A gente precisa sempre tomar muito cuidado. E aí eu peguei aqui Filipenses 3, versos 7 e 8, que vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, Paulo falando, passei a considerar perda por causa de Cristo. E aí poderíamos continuar, mas eu vou voltar no que ele começa antes a dizer. Por que ele diz que ele considera isso uma perda? Olha o que diz os versículos 2 a 6. Diz assim, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Isso é o importante para a gente pegar aqui. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E aí ele explica, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, só nesse contexto aqui de Filipenses, Paulo diz o quê? Que, basicamente, ele demonstra como ele era religioso. Então, ele era uma pessoa que, segundo a lei, tinha sido circuncidado no 8º dia, como a lei mandava. Ele pertencia ao povo de Israel, era da tribo de Benjamim, era um verdadeiro, um legítimo hebreu. Ele era um fariseu, então ele conhecia muito da lei, ele seguia muitas as doutrinas, ele fazia muitas doutrinas, era uma pessoa zelosa na lei, por isso que ele perseguia a igreja. E olha a palavra que ele usa, ele era irrepreensível na lei. O que é ser uma pessoa irrepreensível? Ou seja, ele mesmo diz que, podemos assim dizer, né, que ele não falhava nas coisas da lei, ou seja, ele cumpria ela rigorosamente. Ele não era aquela pessoa que falava assim, aqui eu deixa para lá, isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer. Não, ele fazia tudo, procurava cumprir tudo. E mesmo assim, ele vem depois e diz assim, olha, eu perdi por causa de Cristo. Eu larguei tudo isso por conta de Cristo. Eu deixei essas coisas, porque eu comecei a entender que, na verdade, o que eu tinha era o que, como ele diz ali no começo, ele tinha uma falsa circuncisão. E muitas vezes a gente pode viver, a gente vê isso muito, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode viver isso de fato. Que é o quê? A gente viveu uma falsa circuncisão. E a falsa circuncisão é a gente ser religioso demais. O que é você ser religioso demais? É você, às vezes, deixar de ajudar o seu próximo, deixar de amar o seu próximo. Às vezes, você deixar de ser uma pessoa que ama verdadeiramente.
ao seu próximo. É você, como eu disse agora há pouco, é você querer conhecer demais da palavra, e ótimo, maravilhoso, isso é algo que a gente precisa fazer, e você vai conhecendo, 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 só que aí você cai lá em Tiago, que é quando o Tiago vem e fala assim, você tem fé? Ótimo, mostra a sua fé, porque fé sem obras é morta. Então, ou seja, se nós não temos não adianta só eu ter o conhecimento bíblico, não adianta eu ter só o conhecimento da palavra. Eu preciso ter ação e atitudes da palavra. Como eu disse ali no começo, se você pega a Bíblia para ler a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e ela não te incomoda em alguma coisa, porque todos nós temos, não adianta a gente falar que, não, eu já sou perfeito. Vamos lembrar, Jesus já falou, se você diz que você não peca, então você já está pecando. Então, se eu olho e digo assim, olha, não, eu cumpro tudo, eu sou lindo, maravilhoso, tudo que a palavra me diz eu cumpro, então eu só leio agora só para conhecer. Você está sendo desculpa, você está sendo um religioso de fato, você está sendo uma pessoa que está se enganando a si mesmo. E como a gente coloca, existe a questão de você, de um eterno perigo de você ser vacinado contra o arrependimento. E um outro perigo muito grande é você ser também uma pessoa que não procura se observar. Ou seja, você olha ali a palavra dizendo, vamos lá, vou dar um exemplo. Perdoa. E você não é uma pessoa que perdoa. Mas você usa a graça para quê? Para justificar o seu ato. Não, mas eu não preciso perdoar assim. Mas olha o que a pessoa me fez. É aquele tal, né, também, né? Eu perdoei, mas eu não quero mais saber da pessoa. Então, ou seja, você, na verdade, você está usando a graça para quê? Para esconder a sua religiosidade, tá? Caminhando um pouquinho mais para frente, indo para uma próxima página, o Jackson da Mata disse assim, olha, são escravos da religiosidade, puritanos na teoria, mas na prática, com caráter individualista, indócil, egocêntrico, que tem maculado formal e categoricamente a igreja cristã. Isso tudo com um propósito satânico, o de ambicionar o seu espaço de poder e visibilidade. E aí a gente pode juntar com Romanos 7:7, que diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Tá? Então aí mais um outro ponto. Muitas vezes a gente encontra pessoas exatamente aí como o Jackson diz, pessoas de caráter individualista. Muitas pessoas sendo individualistas, pessoas que não conseguem sequer compreender, ou melhor, não é que só não conseguem, não querem. Tá? Esse é o problema. Não quer. Pessoas que são individualistas, pessoas que são egocêntricas, pessoas que são até orgulhosas. A gente pode falar sobre isso, pode tocar nesse ponto também. Então, ou seja, essas pessoas, na prática, o que elas acabam sendo? Acabam sendo pessoas religiosas, acabam sendo pessoas que não produzem o caráter de Cristo. Um dos pontos que a gente pouco anda vendo, para não dizer que a gente não anda vendo, é o quê? São pessoas que reproduzem a Cristo na sua vida. O que é reproduzir a Cristo na nossa vida? O que seria isso para nós? Reproduzir a Cristo na nossa vida seria o quê? Seria você fazer aquilo que Cristo fala para você fazer, para mim fazer. Que é o quê? Negue-se a si mesmo. Então você tem que se negar a si mesmo. O que é o negar a si mesmo? Negar a si mesmo é simples. Olha, eu sou uma pessoa, vamos tentar pensar aqui. Eu vou usar eu como exemplo, tá? Agora, nesse momento. Eu sou uma pessoa que, francamente, eu sou uma pessoa um pouco mais... Como é que é a palavra certa? Eu sou uma pessoa que não sou de ficar conversando tanto. Não sou igual, por exemplo, igual a Amanda, que se você parar do lado dela, ela vai falar. Eu, às vezes, eu gosto de ficar num tempo mais comigo, um tempo mais de silêncio. Às vezes acontece isso. Mas eu entendo, por um outro lado, que eu preciso sempre estar lutando contra isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando eu encontro uma pessoa, eu tenho que conversar com ela para que eu tenha a possibilidade de falar de Cristo para ela. Para que eu tenha a possibilidade de demonstrar a Cristo a ela. Porque, voltando mais uma vez, eu posso ser uma pessoa que tem muito conhecimento da palavra, eu posso ser um
uma pessoa que conhece versículos, que sabe, entende sobre os mistérios da Bíblia, os mistérios de Deus e tudo mais, mas se eu não tiver ação, se eu não tiver prática, isso de nada me resolve, isso de nada me acompanha, tá? Indo para um próximo passo, o Josney Borges dos Santos diz assim, ó: cegueira espiritual é ouvir a verdade, mas mesmo assim continuar na mentira da religiosidade humana. E aí eu completo com Mateus 6, 22 ao 23, que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, grandes trevas serão tais trevas. Tá? Então, o que a gente pode dizer sobre isso daqui? Olha só, interessante o que o Josney falou, né? Que é o quê? Que a cegueira espiritual é você ouvir a verdade, e isso a gente encontra aos milhares, tá? Aos milhares na vida cristã. Existem milhares hoje, infelizmente, de cristãos que vivem exatamente isso que ele falou. Que é o quê? Eles ouvem a verdade, mas mesmo assim eles continuam na mentira. É basicamente o quê? Você ouvir ou alguém falar, ou você ouve. Vamos usar um exemplo da pregação que eu passei da Helena Tanuri. Ela falou lá coisas muito, muito sérias, muito francas, muito sinceras e verdadeiras. Então, ou seja, você ouviu uma verdade ali. Só que, se você não mudou, mesmo que você tenha batido palma, como eu fiz, nossa, que pregação maravilhosa, foi muito bom, mas o que ela falou é verdade, nossa, mas é assim mesmo que é, e tal. Se eu não mudar minha atitude, eu estou exatamente dentro dessa frase. Ou seja, eu ouvi a verdade, mas eu continuo numa mentira. Porque a gente precisa sempre ter esse entendimento do quê? De que a verdade, ela vai ser colocada para nós, ela vai ser exposta, e a gente precisa mudar. A gente, de fato, precisa mudar. Uma coisa boa, que eu acho que é bom para todos nós, sempre, é a gente olhar coisas que a gente faz que nos agrada demais. Agrada quando eu digo a nossa carne. Que a gente olha e fala, isso me agrada. Sabe? Não é isso agrada. A gente não coloca em primeiro lugar assim, olha, isso agrada a Deus. Tá vendo? Porque é lógico, é evidente, né? Você chega a um certo ponto, você vai chegar a um certo ponto onde o que vai acontecer? Você vai, quanto mais próximo de Deus, quanto mais conectado com o Espírito Santo você tiver, é evidente que você vai começar a fazer coisas que também vão te agradar. Mas o que eu estou querendo dizer é você olhar e uma coisa é assim, é você olhar e falar assim, cara, isso agrada a Deus e eu também estou feliz com isso. Ótimo, maravilhoso. Outra coisa é você olhar e falar assim, isso agrada a mim. Normalmente, coisas que agradam a você não agradam a Deus. Eu vou repetir. Coisas que normalmente agradam a você não agradam a Deus. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por que eu estou quase que colocando isso como uma afirmação? Porque nós somos carne e somos pecadores. Tá? Nós não nascemos justos, nós não nascemos merecedores, nós não nascemos com o mínimo direito de conquistar a salvação, mas Cristo veio a nós para quê? Para nos dar essa salvação. Cristo fez o quê? Cristo se esvaziou de si mesmo para que ele recebesse o nosso pecado e assim ele conquistasse para nós, nos desse esse direito de nos fazermos filhos de Deus. Então, eu vou repetir novamente. Coisas que te agradam provavelmente não estão agradando a Deus. Tá? E eu vou usar novamente o meu exemplo. Muitas vezes eu luto, e eu luto com isso até hoje, tá? Que é o quê? Eu gosto muitas vezes sim de ficar sozinho. Eu gosto sim muitas vezes, às vezes de não ficar ali conversando com várias pessoas ao mesmo tempo e tal. Às vezes mas eu me policio demais, procuro me policiar demais. Por quê? Porque eu sei que isso não está agradando a Deus. Porque para que Cristo transborde através de mim, como é que vai ser? Eu preciso ter alguém, eu preciso estar em conexão com alguém. Tá? E aí, para a gente poder deixar vocês falarem um pouquinho também, essa daqui é de um autor desconhecido e esse ponto eu gostaria
de falar também entre nós. Olha só o que essa pessoa escreveu. Ela escreveu assim, ó, às vezes a ovelha perdida não volta para a igreja com medo do olhar de desprezo das 99. Isso é algo impactante. Isso é algo de muito significado. Gênesis 4:7 vai dizer assim, ó, se você fizer o bem, não será aceito. Se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso daqui, a gente vê um outro ponto da religiosidade, que é o quê? Inclusive, hoje eu estava conversando com o pessoal ali do trabalho e trabalhei em cima um pouquinho disso, né? Que é o quê? Muitas vezes, vamos lá, muitas vezes você, eu não vou falar você, tá? Mas muitas vezes o crente, o que ele faz? Ele conhece um outro crente, que se diz crente, mas esse outro crente passa a perna, esse outro crente deixa de pagar as contas, esse outro crente mente, e ele continua sendo amigo, ele continua lá junto. Aí chega uma pessoa que, vamos usar aí, chega uma pessoa, chega um ladrão, que está arrependido, a pessoa está ali, entrando e indo para Cristo, você se afasta, a pessoa se afasta, fala, não, com esse daí eu não posso ter vínculos. Mas ela tem vínculo com o mentiroso. Ela tem vínculo com aquele que se esconde atrás de máscaras. Eu achei bem interessante esses dias que, inclusive, até a Amanda postou, o Luiz Hermínio, né, que vem e fala, olha, a gente está reclamando de usar máscara, mas a gente sempre teve usando máscara, porque a gente, antes, agora você fala que você queria abraçar, mas você nunca quis abraçar de fato. Você agora fala que você gostaria de beijar, mas você nunca quis beijar de fato as pessoas com quem você estava. Então, ou seja, a gente precisa realmente tirar essa máscara de religiosidade de nós, porque é ela que vai nos levar para um abismo. E aí vamos fazer uma breve semelhança, né, com Lucas 16, onde o pai Abraão ali vai dizer o quê? Olha, há um abismo entre mim e você. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Por quê? Porque são coisas, a religiosidade nos leva a viver de fato o quê? A viver de fato debaixo de uma vida onde a gente vai viver exatamente num sentido onde a gente vai cumprir muita doutrina, mas não vai cumprir a palavra. A gente não vai amar, não vai perdoar, não vai ter unidade, não vai ter comunhão com os irmãos, a gente não vai fazer absolutamente nada disso, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, caminhando para frente, então, meus queridos, nossos últimos 10 minutos aí. E aí o Luiz Hermínio, que diz assim, se a santidade é somente um fruto do seu esforço, não é santidade, é orgulho religioso, tá? Isaías 64:6 vai nos dizer, né? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. E aí a gente lembra também aquela grande passagem, né? Quando o povo chega para o profeta e fala assim, olha, Deus não está agindo na nossa vida. Deus não está operando. Eu estou jejuando. Eu estou fazendo as coisas que Deus me pede. Eu estou vestindo panos de saco de cinza. Mas Deus não está fazendo nada. E Deus? Cadê Deus? Né? Mais ou menos é isso. Estou fazendo aqui parafraseando a história. E aí diz, olha, Deus não quer isso de vocês. O que Deus quer é que vocês cuidem e deem atenção ao órfão e às viúvas. Então, é mais ou menos dentro ali do que o Luiz Hermínio fala. Muitas vezes a gente se esforça demais, né? Se esforça demais para mostrar um fruto de religiosidade. Um fruto que vai dizer assim, nossa, olha como aquela pessoa é realmente boa para Deus, como ela é maravilhosa. E, na verdade, a gente só está tendo um orgulho religioso. Na verdade, a gente só está caminhando ali debaixo do nosso próprio orgulho. A gente só está fazendo exatamente o quê? Querendo ser o próprio justo. Essa é a grande verdade. A gente está querendo dizer que a gente está trabalhando debaixo... Você trabalhar debaixo de seu orgulho religioso, você basicamente é como se você estivesse dizendo para Deus assim, olha, Deus, eu preciso ser justo e me esforçar através das minhas próprias obras, através da minha própria justiça, para que então eu possa ser salvo. Então, ou seja, é como se Cristo não tivesse feito a obra completa. Na verdade, você também precisa completá-la. A gente às vezes fala, né, de outras
religiões que dizem também algo semelhante, que você precisa, que Cristo não completou a obra, você vai completar, mas a gente trabalha debaixo disso também, tá? Um outro também que a gente vai falar, o Spurgeon, gosto bastante dele, que diz assim, ó, busca o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata seu eu. E eu fecho com Romanos 6, versos 12 a 14, que diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é um pouco do que a gente pode falar sobre graça. Então, vou só pegar o comecinho, que é o ponto importante para nós, que é o quê? Quando Paulo escreve novamente o quê? Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Mais uma vez, religiosidade é o quê? É nada mais do que você obedecer aos seus desejos. Às vezes você vai até dizer que eles são muito justos, muito válidos, que eles são legal, são bacana, que você cumpre regras, que você cumpre aquilo que a igreja denomina, porque eu sou muito bom nisso, porque eu faço, porque eu aconteço. Na verdade, você tem que tomar um cuidado, porque você pode estar até mesmo pecando contra o Senhor, porque você vai estar basicamente como que dizendo o quê? Que Deus tem que fazer algo na sua vida porque você está fazendo a sua parte. Enquanto a verdade é que Deus não precisa fazer nada. A verdade é essa, Deus não precisa fazer nada para a nossa vida, tá? E, infelizmente, como eu falei, nesses últimos 5 minutos, voltar a tocar no tema, que a gente possa continuar a observar a nossa vida, e eu vou novamente pontuar isso daí. O que eu tinha dito, eu vou falar novamente, tá? Se você encontra coisas na sua vida que te agradam, observa melhor. Pensa, tá? Cada um reflita. Olha, isso me agrada. Será que agrada a Deus? O que diz a palavra sobre isso? Não é o Douglas quem tem que falar, não é Leis, não é João Vitor, não é Kaká, é Deus quem vai falar. Então, encontra aquilo que te agrada na sua vida. Poxa, vou usar o meu exemplo novamente. Poxa, me agrada eu ficar sozinho, eu ficar isolado. Eu gosto de ficar sozinho, ficar isolado. Peraí, isso agrada ao Senhor? Isso é uma coisa que Deus, na palavra, diz para que eu faça? Então, eu vou responder para mim e já respondo para vocês. Não. Então, ou seja, eu já estou errado, já estou religioso. Então, eu tenho que modificar. Ah, mas eu não quero modificar. Ok. Livre-arbítrio, direito seu. Porém, entenda que você está vivendo debaixo de uma religiosidade, salvos. Um abismo puxa o outro, então você vai ter mais coisas que te agradam. A partir do momento que você abre para você mesmo o ponto de dizer assim, olha, isso daqui eu não vou fazer, então você vai abrir ponto para também outras coisas você não fazer. Quando você menos esperar, o que você vai estar vivendo é uma vida de total religiosidade, é uma vida onde ali a gente conhece, né, na católica, né, o povo que ajoelhava, antigamente ajoelhava-se no milho, o povo que reza o terço, você não vai estar diferente deles. A verdade é essa. Você pode até falar contra, você pode até dizer que eles estão errados, e eles estão mesmo, mas a verdade é que você vai estar vivendo uma vida de plena religiosidade, tá? A mesma coisa, a questão de você começar a cultuar, né, toalhinha ungida, essas coisas. Pode observar que quem começa nessas esferas pequenininhas, nessas pequenas raposinhas, quando vê ela está na grande, quando vê ela já caminha para grande, tá bem? Então, essa é a minha palavra rápida sobre religiosidade. Como eu disse, a gente teria muito mais a falar, mas a gente vai ficar por aqui. A única coisa que novamente eu pontuo, repetitivo, mas importante, é observe a si mesmo. Olhe para aquilo que te agrada. Olhe para aquilo que te agrada e se questione. Isso agrada ao Senhor? Isso será que realmente Deus se agrada disso?
vá procurar na palavra. Com certeza ela vai te responder. Com certeza ela vai te falar. E observe. Mas tenha uma coisa também em mente na sua consciência. Você vai procurar e você vai descobrir. Mas você precisa estar com a intenção de, então, modificar, se você estiver equivocado. Se você estiver caminhando por um caminho equivocado. Por quê? Porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então, a partir do momento que você tem conhecimento de uma coisa, que você não produz aquilo, então Deus vai te cobrar sobre aquilo, porque Ele não cobra sobre o tempo de ignorância, mas Ele cobra sobre tudo aquilo que nós conhecemos. Tá bom, meus queridos? Então, agradeço aí esse tempo que a gente ficou junto. Agradeço vocês terem me ouvido todo esse tempo.